volta com o seu programa, quero convidá-lo agora à leitura de um texto da Palavra de Deus, no qual nos basearemos para a nossa reflexão da manhã de hoje. Convido-lhe a abrirmos as nossas Bíblias em São Lucas, no capítulo 2, para lermos dos versículos 1 até o versículo 7. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus. Vejamos juntos o que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da descendência e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou na rede hoteleira, nas hospedarias. Amados irmãos, amigos, telespectadores, esse texto da Palavra de Deus trata do assunto que deveria ser o assunto mais comentado durante o mês de dezembro, especialmente na última semana, nas últimas 2 semanas do mês de dezembro, porque no dia 25 de dezembro comemora-se o dia do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não importando as divergências que há quanto à data do nascimento de Jesus, se foi no dia 25 de dezembro, ou se foi numa outra data, como alguns povos, algumas religiões têm outra data para o nascimento de Jesus. O fato é que Jesus nasceu. E nós não comemoramos o dia 25 de dezembro como um dia sagrado, mas comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, inclusive no texto que nós temos lido, que Jesus nasceu. E nasceu para trazer à humanidade a salvação que o homem havia perdido. Eu gostaria de voltar um pouco na história das promessas de Deus sobre o nascimento de Jesus Cristo, para que pudéssemos pensar nesta manhã. Algumas pessoas podem imaginar que Deus foi pego de surpresa. Escute, Deus nunca é surpreendido por ninguém e por nada. Apesar de hoje, algumas pessoas acharem que podem surpreender Deus com algumas bobagens, algumas invenções, mas Deus não pode ser surpreendido. Deus não é surpreendido e não foi surpreendido também quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Não. Deus não pode ser surpreendido, nunca foi surpreendido, nunca será surpreendido, porque Ele é Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele tem ciência de todas as coisas, no eterno passado, no presente e no futuro eterno. Ele é ciente de todas as coisas. Mas apenas para que nós lembremos um pouco sobre a questão do nascimento de Jesus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, e aqui eu vou usar a Bíblia na linguagem de hoje, a palavra do Senhor diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a tua cabeça,
e você picará o calcanhar da descendência dela, ou seja, da descendência da mulher. Esse texto sagrado, ele destaca aqui algumas coisas muito importantes a respeito do nascimento de Jesus Cristo. É a primeira referência bíblica, a primeira passagem bíblica no Antigo Testamento que fala mais claramente a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E isto aconteceu quando o homem caiu no pecado, quando Adão e Eva foram levados ao pecado. O Senhor então fala com Adão, você conhece a história, algumas pessoas não creem nessa história, algumas pessoas dizem que isto é fábula, dizem que isto é mito, mas eu creio na palavra de Deus, por isso falo a você a palavra de Deus nesta manhã. Mas apesar de algumas pessoas acharem que isto é mito, que isto foi uma história inventada, é uma fábula, eu creio que estamos diante da gloriosa palavra de Deus. E o texto diz assim: eu farei com que a mulher sejam, ou eu farei com que você e a mulher, Deus falando à serpente, falei com que você e a mulher sejam inimigas. Ou seja, o diabo seria inimigo da mulher, seria inimigo, logicamente, do homem. E aí o texto diz: mas não apenas a mulher e você serão inimigos, a sua descendência e a tua descendência também serão inimigas. Ou seja, essa descendência que o texto está falando aqui é a descendência da mulher que seria Jesus Cristo, que mais tarde nasceria Jesus Cristo. E aí diz a sua descendência e a descendência dela, a sua descendência, a descendência da serpente, a descendência da mulher, dela, a mulher lá. A descendência da mulher seria Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí o texto diz mais: e esta esmagará a sua cabeça, ou seja, a descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça, serpente, a sua cabeça vai ser esmagada. Mas a tua descendência, serpente, vai picar o calcanhar da descendência dela, da descendência da mulher. Observe bem o que aconteceu. Mais tarde nós encontramos nas Escrituras Sagradas que Jesus é crucificado. Aí está o momento em que a descendência da mulher, que era Jesus, foi picado pela serpente. Picado em vários momentos, em muitos momentos, o diabo tentou acabar com Jesus. Mas aí Jesus, lá na cruz do Calvário, dá a prova de que ele, apesar de todas as perseguições, de todos os momentos em que o diabo tentou destruir a vida de Jesus, lá Jesus dá o brado final na cruz do Calvário e diz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O diabo não teve poder sobre o Senhor Jesus. E aí, no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar que o Senhor diz muito claramente que ele esmagará a cabeça da serpente. Ele pisará a cabeça da serpente definitivamente no final da história da humanidade. Essa serpente que se chama diabo, que se chama Satanás, terá sua cabeça totalmente esmagada. E lá na cruz do Calvário, o Senhor começou o esmagamento da cabeça dessa serpente para destruí-lo completamente. De tal maneira que hoje, se você está em Cristo, o diabo não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus nasceu para te fazer um homem vitorioso. Jesus nasceu para te dar vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. Todas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz que são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é consequência daquilo que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, observe uma coisa: Jesus nasceu. Esse primeiro texto bíblico de Gênesis 3,15 já se cumpriu. Jesus nasceu. Jesus subiu ao Calvário, a serpente picou o seu calcanhar, mas no Calvário ele também esmagou a cabeça da serpente
e um dia esmagará finalmente, por completo, o diabo deixará de perturbar a vida das pessoas pela sua derrocada final, pela sua derrota final. Mas temos outro texto das Sagradas Escrituras que queria que a gente pensasse sobre ele. Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra diz: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Observe que cerca de 700 e alguns anos antes do nascimento de Cristo, Isaías falava de uma virgem, de uma mulher, de uma jovem grávida que teria um filho, e o nome desse filho seria Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus, desde o princípio da história do homem, no caso de Adão, que nós acabamos de nos referir aqui à descendência da mulher, ou a mulher que era Eva, desde lá, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o Senhor havia prometido que enviaria o seu descendente. Isto porque Deus criou o homem para viver em comunhão com ele. O pecado rompeu esta comunhão no jardim do Éden, mas Deus não ficou satisfeito com isto, porque ele criou o homem para ter comunhão com ele. Então aqui o profeta Isaías, profetizando mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e o nome desta criança seria Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus se aproxima do homem. Jesus nasceu porque Ele quer, Deus quer se aproximar de você. Ele se aproximou de você através de Jesus Cristo. Ele não quer que você viva sem Ele, sem a sua graça, sem a sua proteção. Jesus nasceu não para a gente comemorar com vendas, com compras, com presentes. Não, Jesus não nasceu para haver essas comemorações. Comemorações são boas, festejos com paz, com alegria, são coisas boas, mas Jesus nasceu porque Deus queria se aproximar de você. Emanuel, Deus conosco, Deus na sua vida, Deus no seu lar, Deus na sua família, Deus nos seus negócios, Deus na sua vida espiritual, Deus no seu presente, Deus no seu futuro. Foi para isso que Jesus nasceu. Mas eu tenho um outro texto ainda, Isaías capítulo 9, agora o versículo 6 e 7, a palavra de Deus diz: pois já nasceu uma criança. Observa bem na linguagem de hoje, é muito claro, o profeta na sua visão que teve do nascimento de Jesus, ele diz, pois uma criança já nasceu, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Observe que coisas gloriosas, cerca ou mais de 700 anos, Isaías profetizando antes do nascimento de Jesus e dizendo que já nasceu uma criança. Ele via como se fosse realidade para os seus dias, e mais de 700 anos se passaram, e aí então a criança nasceu, uma criança que quando nasce, a Bíblia diz que ele já seria um maravilhoso conselheiro, e com 12 anos de idade, ele é encontrado no templo com os doutores da lei, fazendo pergunta e respondendo perguntas aos doutores da lei, porque de fato nasceu o maravilhoso conselheiro. Mas aí ele leva o nome, antes de nascer, ele é nominado de Deus Poderoso, Deus Forte. Isto significa que Ele é todo poderoso para agir na minha vida, na sua vida. Aliás, ele disse muito claramente para cumprir esta palavra antes da sua subida para o céu. Ele diz, é-me dado todo o poder, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A Jesus foi dado todo o poder, e aí a Bíblia diz, Paulo escrevendo, para que toda língua, ou para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Jesus nasceu para ser o Senhor da sua vida, para trazer Deus à sua vida, para ser o Deus poderoso da sua vida, da sua família, enfim, de toda a sua vida. Mas aí o nome Pai Eterno, significando que Ele não tem princípio nem fim de existência, Ele é eterno. E da mesma maneira Ele nos levará para a eternidade para estar com Ele. E aí o texto finaliza dizendo, versículo 6, finaliza chamando-o de príncipe da paz. O mundo procura paz, o mundo está fazendo guerra, inclusive, é uma contradição fazer guerra para se obter paz. Mas Jesus não precisou fazer guerra para trazer paz. Jesus não vai precisar formar uma guerra para trazer paz ao mundo, especialmente no milênio. A Bíblia diz que Ele vai acabar com a guerra com o seu aparecimento e estabelecer a paz completa na humanidade durante o milênio. E depois, na eternidade, uma eternidade de paz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Esta paz que Jesus veio trazer, Ele é o príncipe da paz. Esta paz o homem começa a usufruir, começa a gozar desde já. Aqui desta vida ainda aqui na terra, porque Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 17, se não estou enganado, versículo 27, deixo-vos a paz. Ele trouxe a paz para os nossos corações. Ele quer que eu e você vivamos com o coração cheio de paz, cheio de alegria, porque foi para isso que Ele nasceu. E gostaria de finalizar com o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz, o Senhor Deus diz, e tu, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito remoto, da descendência de Davi, da descendência de Abraão, veio lá de um passado muito remoto. O texto de Miqueias é muito claro, é tão claro que diz o local onde Jesus haveria de nascer. E por isso, o texto bíblico diz, o texto que eu li diz que eles foram alistar-se, foram para a sua cidade, para a cidade de Nazaré, foram à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, Belém Efrata, porque ali seria o lugar onde Jesus haveria de nascer. Ele nasceu para viver na minha vida, para viver no meu coração e no seu coração. Deixe Ele entrar na sua vida. Não comemore o Natal sem Jesus. Comemore antes de comemorar o Natal do comércio, o Natal das comidas, o Natal dos enfeites. Comece o Natal do novo nascimento em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Pai santo e justo, eu quero orar por cada pessoa, Pai, que acaba de ouvir, que acaba de assistir a pregação da Tua palavra, Pai. Eu peço que as mãos de Deus, o poder de Deus sejam sobre elas, o Senhor renove, salve, transforme, o Senhor faça obras gloriosas, Pai, nas vidas que nos assistiram neste momento. E assim, meu Deus, crendo no poder da Sua palavra, é que nós oramos e ministramos sobre cada vida, Pai, a paz, a alegria e a bênção de Deus. Em tudo, Senhor, sejas glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.